Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Criador de todas as coisas, o Senhor que controla toda a história da humanidade, Senhor nosso Pai. Quando nós não sabíamos, o Senhor nos amou primeiramente. Enviou o Senhor Jesus para este mundo. E através do sangue de Jesus Cristo, tão precioso derramado, nossos pecados foram lavados. Sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor nos considerou como seus filhos. Nós agradecemos por tudo. E também esse tempo agora, que passaram por 7 tempos no acampamento do retiro de verão. Senhor, nós agradecemos por podermos participar, por podermos ter nos unido para fazermos esse trabalho. Nesse tempo também, muitas pessoas ao receberem a salvação. Isso se tornou uma grande glória ao Senhor Deus, e nós agradecemos por esse trabalho. Senhor, muitos irmãos e irmãs que receberam a salvação agora, que o Senhor Deus possa estar junto com eles, com cada um, que o Senhor Deus possa segurar através da sua mão misericordiosa, para que eles possam viver para a sua glória, para o seu nome. Através desse retiro de verão, nossos irmãos e irmãs que fizeram todo o trabalho voluntário, nós acreditamos que o Senhor esteve junto com a sua mão amorosa, tão misericordiosa. Senhor, nesse tempo agora também, que o Senhor Deus possa nos ensinar como é que nós devemos viver diante do Senhor. Em todas as coisas, que o Espírito Santo possa conduzir e ajudar. Nós dependemos totalmente e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송이 있겠습니다. Vamos procurar na Bíblia. Isaías capítulo 62.
Isaías capítulo 62, versículo 6. Isaías 62, versículo 6. No Antigo Testamento. Versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, o que fazeis lembrar ao Senhor? Não haja descanso em vós. Nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Versículo 10. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai a estrada, limpai as pedras. Arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele. Vamos ler versículo 10, todos juntos. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Então, o retiro de verão de 7 tempos, vocês se esforçaram bastante. Estou vendo o número dos registros. Nós vimos que a igreja de Seul Central foi a que mais pregou, evangelizou. Então, o retiro de verão em Gwangju realmente aconteceu pelo trabalho voluntário. Então, acredito que vocês estejam curiosos. Então, primeiro, no retiro de verão, no 7º tempo, nós realizamos em 7 tempos. Então, o número total de pessoas que se registraram foi por volta de 64 mil pessoas. E o número de pessoas novas que foram convidadas foi por volta de 11 mil pessoas. E as pessoas que receberam o batismo, 5.198 pessoas. Então, só se tivesse mais 2 pessoas, seria 5.200. Então, mais 5.198. Então, nesse tempo. Então, o número de pessoas que receberam a salvação antes receberam o batismo dessa vez. Mas também as pessoas que receberam a salvação e que receberam o batismo dessa vez também. São vários o número. Realmente, pelo grande trabalho do Senhor Deus, muitas pessoas receberam a salvação. Mas então, o pastor Lee, ele precisava estar aqui para pregar o evangelho, mas eu acredito que vocês estejam curiosos por que eu estou aqui. Então, o pastor Lee. Então, na mão direita, ele se machucou, então ele está tipo com uma fratura pequena na mão. E também ele lesionou um pouco o rosto. Então, ele pode pregar com algumas escoriações na face, mas eu estou aqui no lugar dele. Então não precisam se preocupar muito por ele. Então eu fui me encontrar com ele. Então só um pouco um lado estava escoriado. Então eu espero que vocês possam orar muito pelo pastor. Então nós, enquanto terminamos o retiro de verão, então Isaías capítulo 62, do versículo 6 ao 10. Então eu acredito que vai ser muito importante nós estudarmos essa palavra. Então Isaías capítulo 62. Se olharmos no versículo 6, que diz: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Desta palavra, o Senhor Deus, Ele está dizendo que o Senhor
colocou guarda sobre os muros deles. E todo dia e toda noite jamais se calarão. Então, ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Versículo 7. Realmente nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Se olharmos no versículo 6, no início, os guardas eles foram postos nos muros. Foram postos guardas nos muros. Então, se olharmos em outras Bíblias, eles falam que o Senhor estabeleceu forte a Jerusalém. Então quer dizer que Jerusalém, os muros elas foram estabelecidos de forma muito resistente, bem guarnida. Então o castelo de Jerusalém, após se tornar bem resistente, se olharmos no versículo 10, passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Então os muros eles são bem resistentes, foram postos guardas. E esse castelo de Jerusalém ele precisa ser resistente para guarnir de forma forte. Os muros do castelo foram estabelecidos de forma resistente, foram protegidos ao redor. Então dentro também fica forte. Então quando estiver totalmente resistente, o Senhor diz: passai, passai pelas portas. Então o povo de Israel, eles por terem desobedecido ao Senhor Deus, o castelo de Jerusalém foi queimado. Então eles voltaram dos 70 anos de escravidão da Babilônia. Eles vieram, reconstruíram o templo do Senhor Deus. Eles prepararam tudo novamente. Então quer dizer que agora Jerusalém, já que foi fortificada novamente. Então realmente antes, quando você deixa o castelo bem forte, você constrói um castelo resistente, eles vão e melhoram os muros e eles vão poder passar pelas portas. Então primeiro você precisa entrar pelas portas para fortificar esse castelo ali dentro. E assim depois você precisa sair para fora do castelo. É por isso que ele fala: passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai a estrada. Então quer dizer que esse caminho, aplanai, quer dizer que é preparar um longo caminho, uma estrada grande. Então por quê? Então fazer um grande caminho para retirar, limpar as pedras. Não pode ninguém tropeçar. É por isso que precisa limpar essas pedras. Então o motivo de fazer isso é por causa do povo. Então Israel, após ter fortificado, estão saindo para fora do castelo. Então muitas pessoas vão se reunir para diante do Senhor Deus. Então para isso, quando eles forem fazer um caminho, eles precisam fazer um caminho muito grande, uma estrada grande. E assim eles precisam tirar essas pedras para que ninguém tropece. Então vamos aprender daqui a pouco também. Então pelo Senhor Jesus, realmente o Senhor ele está dizendo para nós abrirmos o caminho. Então ir para o Senhor Jesus é o caminho da vida. Então é ir para esse caminho, ele nos faz compreender isso. Então agora realmente abrir, fazer uma estrada para o povo. Então se olharmos o versículo 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Então o Senhor ele está dizendo para o mundo todo. Para todas as pessoas do mundo é necessário esse evangelho. Então o Senhor ele está clamando até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação. Então quer dizer que há 2000 anos atrás o Senhor vindo à terra de Israel, ele morreu na cruz e efetuou a salvação eterna. E por quê? De forma tão realmente direta, ele está dizendo para fortificar o castelo, os muros, e depois abrir uns grandes estradas, caminhos na frente do castelo, retirar todas aquelas pedras. É porque muitas pessoas precisam receber a salvação ainda. Então depois ele fala: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galadão e a sua obra diante dele. Então se existe a salvação, existe o galadão também preparado. Para a glória, para a graça do Senhor Deus. Não existe somente a salvação em si, mas existe também o galardão preparado pelo Senhor Deus. Então, colocando isso como palavra central, vamos pensar em diversas coisas. Então, se olharmos o versículo 6, ele fala, em versículo 6,
Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Então, no Antigo Testamento também, o Senhor Deus ele estabeleceu atalaias. E no Novo Testamento também, o Senhor Deus ele está dizendo que existem os cristãos que vão servir como esses guardas. Então, sobre esses guardas, atalaias, vamos pensar um pouco. Então, que tipo de guarda você precisa se tornar? E então, no versículo 7, então o Senhor ele estabeleceu a Jerusalém. Esse castelo de Jerusalém foi queimado. O castelo de Jerusalém, metade foi destruída. Então o castelo de Jerusalém em si, é necessário que ele seja fortificado. É por isso que o povo de Israel, enquanto eles estavam como escravos em Babilônia, eles ao retornarem, construíram o templo de Jerusalém. Eles colocaram as portas, colocaram um castelo muito forte. Então dessa mesma maneira, nós todos também somos como a porta, o muro, o castelo. Isso representa a igreja. O muro por muro, dentro, o castelo também precisa ser forte. Realmente, enquanto ele for fortificado e preenchido, e então o Senhor Deus ele está dizendo para fazer isso. Então vamos pensar nisso agora. Versículo 10. Ele fala, realmente para passai pelas portas. Então agora o castelo de Jerusalém não é somente o castelo para se fortificar, mas agora precisa passar por essa porta. Já que você fortificou o castelo de Jerusalém, agora é necessário você partir, sair por ela. Então agora passai pelas portas. Então essa é a ordem do Senhor. Então como o Senhor Jesus disse, em verdade, da mesma maneira, o Senhor de forma direta ele está dizendo, passai, preparai o caminho para o povo. Então outras pessoas, para que elas possam vir para diante do Senhor Deus. Dentro desse castelo de Jerusalém existe esse templo, para que eles possam vir bem. Mesmo que nós limpemos, criemos o caminho, nós precisamos aplanar e precisamos limpar esse caminho. Da mesma maneira, nós todos individualmente, se recebemos a salvação, e isso é exato, não é somente pensar em si, mas as pessoas ao meu redor precisam se encontrar com o Senhor para que possam vir bem diante do Senhor. Nós precisamos abrir esse caminho. É por isso que uma pessoa que realmente ele agiu bem em todos os momentos da vida, através daquela pessoa o caminho é aberto. Então quer dizer que outras pessoas podem receber a salvação. Então é por isso que precisam aplanar e aplanar as estradas. Limpai-as das pedras. Nenhuma pessoa pode tropeçar ali. Então dentro da nossa vida de fé também, nós precisamos para que possam abrir um caminho bom, para que todo esse povo possa passar. Então por que é necessário fazer isso? Então, porque o tema da Bíblia é Jesus. E o Senhor Jesus se tornou o resgate para todo o povo. Então na mão do Senhor Jesus está a salvação e também na outra mão está o galardão. Então por isso que não pode somente você receber a salvação. Muitas outras pessoas precisam receber a salvação também. Então para que muito mais pessoas, todos os nossos amigos, familiares, não somente aqui no país, mas no exterior também, precisam receber a salvação. Nós precisamos abrir, limpar esse caminho. Então nós precisamos ajudar para compreender que somente pelo Senhor Jesus tem como receber essa salvação. E o Senhor ele está dizendo que existe esse galardão. Então vamos pensar agora sobre essa palavra. Versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Então o Senhor é aquele que estabelece. Ele construiu todo este universo, criou todas as coisas. O Senhor Deus ele estabeleceu os seus servos na história. Você ser utilizado pelo Senhor é a bênção da bênção. Tá, agora, o Senhor ele diz que pôs guardas, atalaias sobre os muros. Quer dizer que o Senhor preparou os guardas. No Antigo Testamento, o Senhor, como ele estabeleceu as guardas, no Novo Testamento também o Senhor estabelece os guardas.
Então é necessário os guardas que protegem o castelo. Realmente, já que tem muitas pessoas que precisam realmente vigiar todos os espíritos, é necessário dessas pessoas. Então no tempo de Elias também, o Senhor realmente ele colocou como guarda, que é o Elias. Então Elias, após que ele foi levado para os céus, então Eliseu ele se tornou o guarda para todo o povo de Israel. Então, tem muitas pessoas no Antigo Testamento que estavam ao lado do Senhor Deus fazendo esse trabalho de guarda. O Senhor ele chamou a Ezequiel como guarda. Então tem muitas pessoas que são considerados guardas diante do Senhor Deus. Então, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. No Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. O Senhor Jesus, ele disse para Ezequiel, ele estabeleceu ele como atalaia para o povo de Israel. E ele ouvindo a palavra, ouvindo muito bem a palavra do Senhor Deus, ele pelo Senhor irá avisá-los, irá ensiná-los. Então quer dizer que Ezequiel, ele é o guarda do Senhor. Então ouvindo a palavra da boca do Senhor, pelo Senhor ele os avisará. Então realmente precisa ouvir bem e falar do jeito que o Senhor falar. De Ezequiel capítulo 3, versículo 2. Então, versículo 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então, abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele disse para Ezequiel para comer deste rolo, quer dizer que é para comer da Bíblia. Realmente é uma palavra figurativa, está dizendo para se alimentar da palavra. Está abrindo esta boca. Então o Senhor Deus ele pôs a sua boca, a sua palavra na boca de Israel, na boca de Ezequiel, para que ele se alimente. E ele, comendo, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dei. Então ele precisa colocar no ventre, precisa encher as entranhas. É para comer bem. E então Ezequiel, como o Senhor Deus ele disse, ele o fez. Então se olharmos aqui, então se olharmos no versículo 1, ele fala, filho do homem, come o que achares. Então ele precisa receber daquele jeito que o Senhor entregar, precisa mastigar muito bem, precisa colocar dentro do seu estômago, precisa digerir bem, de forma exata, precisa compreender o que o Senhor Deus ele deseja, e precisa falar da mesma maneira. Esse é o dever da atalaia. Os profetas eles não falam o que eles acham. Então, de forma exata o que eles receberam do Senhor, eles falam daquele mesmo jeito. Então, Ezequiel, ele fez dessa maneira. Então, se só mastigar, você não engolir, não tem como digerir a comida. Então, mesmo se também o seu fígado, o seu estômago estiver ruim, você não consegue digerir. Então, você precisa mastigar bem. Precisa colocar lá dentro do intestino para que possa digerir. E assim você precisa perceber, isso é o que o Senhor Deus me permitiu, então eu preciso fazê-lo. Esse é o dever da atalaia. Então Ezequiel, ele fez o dever da atalaia. Quer dizer que quando existe algo que o Senhor Deus o faz compreender verdadeiramente, ele realmente não tem o que falar. Então uma pessoa que recebeu a salvação de forma exata, uma pessoa que compreendeu exatamente a salvação, a boca dele fica cheio coçando e não, realmente ele tem muito o que falar.
Uma pessoa que compreendeu a paz, o perdão do Senhor Deus, ele consegue perdoar. Quem conseguiu experimentar verdadeiramente o amor do Senhor Deus, ele pode amar. Então, por isso, o Senhor colocou a palavra para Ezequiel. Não foi somente para Ezequiel, mas foi para o povo de Israel. Até por isso que nós recebemos a salvação, vivemos a vida de fé. Cada uma das coisas do Senhor Deus nos faz compreender. Não é somente para nós, mas através de nós, para que outras pessoas possam receber a salvação. Para que assim possam fazer o trabalho do Senhor Deus. Então, realmente, conforme a palavra do Senhor Deus, é preciso ser dito. Então, até o profeta Isaías é o atalaia do Senhor Deus. Vamos procurar Isaías 21. Vamos procurar Isaías capítulo 21. Peso de Dumá. Gritam-me de Seir. Guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: veio amanhã, e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Então, aqui o profeta Isaías é apontado sendo chamado de guarda. Então, se olharmos Isaías, a palavra toda, podemos ver como Isaías ele foi utilizado de forma grandiosa, de forma preciosa pelo Senhor. Se olharmos a palavra de Isaías, Isaías, quando estava caminhando pelo caminho da corrupção, ele viu o Senhor Deus que estava em glória, e ele percebeu que ele estava em pecado, e ele conseguiu o perdão dos pecados de forma exata. E esse foi o chamado do Senhor Deus, e durante 40 anos da sua vida, ele viveu diante do Senhor, fez muitos dos trabalhos. Então, se olharmos, todo Isaías realmente representa muito bem o Evangelho do Senhor. Esse profeta Isaías, como aparece em Isaías capítulo 5, ele é um homem que verdadeiramente amou o Senhor Deus. Ele realmente é o chamado de o amado do Senhor. Então ele, o homem que ama verdadeiramente o Senhor, pode se tornar o guarda do Senhor. É um homem muito obediente. Se olharmos em Isaías capítulo 20, com roupas realmente todos despidas, realmente sem calçados, ele andou durante 4 anos. Então realmente o povo egípcio, o povo de Assíria, quando veio atacar, já que todos vão realmente despir as roupas e serem capturados como escravos, o Senhor ele mostrou isso para o povo de Israel. Disse para ele tirar todas as roupas, tirar o calçado e durante 4 anos sair andando. Realmente, será que isso é possível? Imaginem que vocês só de roupa íntima andam pelas ruas durante 4 anos. Só de cueca, 4 anos. Mas o Senhor Deus ordenou e ele fez dessa maneira. Então Isaías era um homem verdadeiramente obediente. E também se lemos Isaías, ele é o homem que cumpriu exatamente o Evangelho do Senhor Deus. O povo de Israel, quando estava caminhando o caminho da corrupção, o Senhor disse que através da Babilônia eles seriam dizimados. E também o Senhor já profetizou de forma exata que eles retornariam de Babilônia. E também a primeira vinda do Senhor também foi profetizada. Os judeus, por terem negado o Senhor Jesus, eles serem julgados neste mundo, espalhados pelo mundo, também estava profetizado. Como o Senhor retornaria, também estava profetizado. De forma exata, totalmente na Bíblia. Sobre os 1000 anos de reinado, sobre o reino eterno, sobre o inferno eterno, o Senhor Deus, ele já profetizou de forma exata através de Isaías. Isaías é um homem que viu muitas coisas, e o que ele viu, ele escreveu de forma exata. É por isso que Ezequiel, ele é um homem que realmente é um atalaia. Então, Dumá representa Edom. Então, é um aviso para Dumá, peso de Dumá. Então, Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Através de Jacó teve o povo de Israel, e através de Esaú teve um país chamado Edom. Então, Dumá representa Edom. Então, Edom era um povo que estava crescendo naquele momento. Então, Seir é o lugar em Edom. E naquele momento, gritam-me de Seir: guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? Então, Edom realmente era uma cidade tão grande, parecia tão surpreendente.
Mas vai realmente chegar a noite para Edom? E então o guarda disse: Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Então realmente Edom, já que vem o dia, com certeza vai vir à noite. Se olharmos na Bíblia, Edom é um lugar onde o homem não pode viver de forma alguma. Quer dizer que para Edom chegou a noite. E então realmente, se você quer perguntar, perguntai. Mas vós realmente voltai, vinde. Então já que a noite está para vir, se arrependam e retornem para diante do Senhor Deus. Esse é o caminho da vida. É essa orientação que ele está fazendo. Então já que tem amanhã, virá a noite. Então todos os países vindo de Adão, quando passar o tempo, realmente todos são calculados com dia e noite. Então Jerusalém, realmente, já que realmente teve a manhã e chegou a noite e assim se passou um dia. Então, realmente o povo de Israel realmente existe à noite. Então, o mundo todo, eles pensam que o dia é realmente o início e a noite é o fim. Mas para Israel a noite é o início e o dia é o fim. Então todas as pessoas inclusas em Adão, elas calculam todos ao contrário. Então na Bíblia disse que realmente o dia, quando estiver claro, quando estiver no sol, parece que está indo bem. Mas de noite a escuridão é o desespero, a destruição é o fim. Então toda a nação, o povo de Israel, todos esses países, eles vão do dia para a noite. A vida parece que estava indo bem, mas vai para o lugar, o fim, onde ele não gosta. Tá? O mundo todo é assim. Mas dentro de Jesus Cristo é diferente. Inicia sempre noite e vai para amanhã. Então, realmente é algo que não estava bom. Ir para o bom, realmente essa é a vontade do Senhor Deus. Então, no início estava difícil, mas melhora. Essa é a vontade do Senhor Deus. Até por isso que de noite, realmente ele ir para dia. Realmente é algo, o destino de todo o povo que mora neste mundo. Realmente que é a descendência de Adão. Realmente eles acham que estão vivendo bem realmente no mundo, mas eles vão para a perdição eterna, para a noite. É por isso que quando nós entramos para diante do Senhor Jesus, para diante do Evangelho do Senhor Deus, nós vamos para a luz. Então quer dizer que nós, realmente cada momento, vamos para o lugar mais claro, para o reino eterno do Senhor Deus. É por isso que é diferenciado dessa maneira. Então o povo de Israel também realmente representa Isaías como atalaia. Vamos procurar Jeremias também. Jeremias capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. No Antigo Testamento. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: Estai atentos aos sons da trombeta. Mas dizem: Não escutaremos. Então o Senhor colocou atalaia sobre eles. O Senhor posicionou atalaia sobre eles. O Senhor Deus, para estabelecer de forma correta, o povo de Israel estabeleceu atalaias. Ele soprou a trombeta. Ele soprou a trombeta dizendo que se for por esse caminho, fracassará. Mas eles não ouviram. Então o Senhor, enviando Jeremias como atalaia, já realmente avisou o povo de Israel. Mas o povo de Israel, por terem dado as costas, eles viraram o quê? Escravos da Babilônia. Então Oséias capítulo 9, versículo 8 também. O Senhor diz que Ebraim é o atalaia do Senhor. No Antigo Testamento o Senhor estabeleceu vários atalaias. Então no Novo Testamento também o Senhor Deus estabeleceu os verdadeiros atalaias. Mas realmente quem são esses atalaias? Os cristãos que nasceram de novo verdadeiramente são os atalaias. Realmente os cristãos que se diferenciaram totalmente deste mundo pelo sangue do Senhor Jesus, que receberam a salvação, os santos, dentro de toda a família. Realmente neste mundo que está vivendo, fazem o trabalho de atalaia. Então por que o Senhor Deus estabeleceu como atalaia? Então se não existe inimigos, não existe perigo, não tem para que atalaia, certo? Por que que realmente no seu trabalho ou na sua escola, você sempre tem responsáveis por alguma coisa, sempre precisam estar guardando, sempre precisam estar atentos? Então por causa que existe realmente um inimigo, existe sempre
realmente algo que vai trazer o perigo. Então realmente quer dizer que se existe o atalaia, quer dizer que se existe o guarda, existe o ladrão, existe o inimigo. Então, se você não tomar cuidado, você fracassa, a família fracassa, a igreja pode fracassar. É por isso que é necessário do guarda atalaia. O espírito pode ser puxado para o inferno através de Satanás. Mas se ele não existisse, não precisava de guardas. Mas o Senhor Deus estabelece atalaias. Realmente dentro da igreja, realmente é estabelecido atalaias para este mundo. O que acontece se o atalaia estiver dormindo? Então se o inimigo entrar, já era. Então é por isso que uma pessoa que está vigiando precisa estar acordado. Ele está vivendo nesse último tempo do Senhor. Realmente nós cristãos precisamos estar acordados. É por isso que a pessoa que está vigiando, guardando, precisa estar na sua posição. Precisa guardar muito bem a sua posição. Não pode olhar para outro lugar. Realmente precisa sempre perguntar e observar bem. Será que os inimigos estão vindo ou não? Ouvir muito bem. Realmente seguir muito bem a ordem do capitão, olhando para onde foi ordenado. Então se o inimigo aproximar, rapidamente precisa soar a trombeta para avisar, dar o sinal de perigo. A atalaia precisa ser muito rápido. E quando ele sopra a trombeta, ele precisa colocar realmente o verdadeiro som para soar. Esse som realmente precisa ser um som realmente bem diferenciado para explicar, para discernir a todos, para mostrar que é o som da trombeta chamando o perigo, mostrando que o inimigo está próximo. Então realmente quem é que irá realmente preparar todas essas coisas para diante do reino do Senhor Deus? São aqueles que sopram verdadeiramente o som da trombeta. Então, mas o atalaia, ele está lá cochilando. O atalaia, realmente dentre eles estiver um guarda, fala que ele é cego. Se olharmos em Isaías capítulo 56, ele diz que vós guardas são cegos. Se o guarda é cego, quer dizer que vai todo mundo ir para a perdição. O Senhor, o que ele disse? Se um cego guiar outro cego, ambos tropeçarão num buraco. Então se a pessoa na frente é cego, atrás é cego, então ambos vão cair num buraco. Então o atalaia tem que ser um homem verdadeiro que pode enxergar. Um homem que realmente ele é rápido. Que ele sempre está responsável, preparado pelo perigo, para chamar, para soar a trombeta. Então este homem, ele é digno de se tornar atalaia. E essa pessoa, ela não utiliza o seu próprio modo. Realmente no mundo pode ser que use a sua maneira, mas espiritualmente, realmente proteger um país, proteger um castelo. Realmente o exército é necessário, mas não é igual no exército, não é somente isso. O Senhor, realmente, se ele não estabelece, se ele não edifica, realmente do que adianta o esforço daquele que edifica? Da mesma maneira, realmente um homem que está vigiando o castelo, se o Senhor Deus não ajuda esse atalaia, realmente do que adianta o atalaia se esforçar? Do que adianta o atalaia estar acordado, vigiando muito bem, se o Senhor Deus não ajuda a atalaia? Então o Senhor disse que é em vão o atalaia estar acordado, vigilante. Sodoma e Gomorra ter fracassado. Não é por causa que eles não tinham exércitos. É porque eles não tinham 10 justos. Para proteger o país, realmente é necessário do exército. Mas não é necessário somente isso. É necessário da ajuda do Senhor Deus. Os cristãos, eles estão como atalaias. Mas realmente o que nós devemos proteger? Tem diversas coisas. O que nós precisamos começar a proteger? Nós somos atalaias do Senhor. A partir de onde que nós precisamos proteger? A partir daqui, vamos procurar. Salmos 141. Salmo 141, versículo 3. Cento e quarenta e um, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então Davi, enquanto fazia esta oração, que tipo de situação ele se deparava? Então se olharmos no versículo 7, os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha na terra.
Então realmente nossos ossos seriam espalhados à boca da sepultura. O que significa isso? Quer dizer que nós realmente somos aqueles que estavam vivos, crescentes. Mas agora, nós fomos até a sepultura. Fomos até a boca da sepultura. Quer dizer que agora estamos realmente no meio da morte. Quer dizer que nós realmente éramos vivos, mas de forma tão infeliz e estivemos numa situação tão difícil juntos com os mortos. Realmente, como deve ter tanta coisa que queremos falar. Mas Davi, o que ele disse no meio dessas situações? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda as portas dos meus lábios. Então, sobre a minha boca, para que não saia palavras em vãs. Realmente proteja essa boca. Proteja essa boca. E depois versículo 4. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Então nós realmente sofremos coisas realmente que nos culpem, mesmo que estejamos na tristeza. Não somente a minha boca, mas o meu coração também, para que não incline para a maldade. Então, se uma pessoa é incriminada de forma tão grande, ela não vai para o lado da bondade, mas ela pode ser que vá para a malignidade. Até por isso que realmente nós não façamos o mal junto do maligno. Que nós realmente não comamos das suas delícias. Então nós, dentro das coisas que devemos proteger, dentro da vivência de um atalaia, é guardar a boca. Todos os problemas acontecem da boca. Então você se fracassar pela boca é somente duas coisas neste mundo. É o peixe e o homem. Então com essa boca, realmente nós amamos a vida. Nós desejamos a bondade diante do Senhor Deus. Então nós somos pessoas que vamos viver eternamente junto com o Senhor Deus. As pessoas do mundo, eles podem falar de qualquer maneira. Mas nós realmente precisamos colocar face a face com o Senhor Deus. Nós somos pessoas que precisamos nos olhar e ir diante do Senhor Deus e viver eternamente. Nós precisamos amar a vida. Precisamos desejar ver um bom dia. Nós precisamos realmente guardar essa boca diante do Senhor Deus. Cuidar, realmente proteger bem. Então até recebemos a salvação, até irmos diante do reino do Senhor Deus, precisamos tomar cuidado. Realmente assim não acontece nenhum problema para dentro da nossa vivência. Então mesmo nós tomemos cuidado com a boca, se nós não evangelizarmos, realmente tudo é um grande problema. Realmente, a família também, se nós tomarmos cuidado somente com a boca, já resolve muitas coisas. Então uma pessoa, ele brigava muito entre o casal. Ele falou, eu não vou mais brigar. Então ele foi lá e procurou um parente. E o parente ouviu todas as coisas dele. E o parente deu uma garrafa de água para ele. E disse, sempre quando tiver uma briga de casal, pegue essa água, coloque na boca. E fica de boca cheia de água. Então vai resolver os seus problemas. Ele falou, nossa, existe uma água tão especial assim? Então sempre quando ele estava prestes a discutir, ele ficava com a água na boca e ficava calado. Calado, esperando. Então porque não acontece nenhum problema. E depois, sempre quando ele sentia que ia discutir, ele colocava água na boca. E depois o problema foi resolvido totalmente. Ele com o coração todo alegre, procurou. Esse homem falando, nossa, a água que você me deu é totalmente mágica, especial. Então ele falou, somente o resultado que é especial. Enquanto nós vivemos este mundo, nós podemos realmente ser incriminados por diversas coisas. Mas essas incriminações, o Senhor Deus, Ele vai resolver por nós. Só precisamos guardar a boca. Todos os problemas podem ser resolvidos guardando a boca. Aonde é necessário a atalaia? Dentro da vivência da família é necessário. Nossos maridos, esposas, pais, todos eles são atalaias que guardam a família. Dentro da vivência da família, se existe algo que quebre, precisa limpar isso rapidamente. A bebida é um bom atalho para destruir a família. A bebida, quando destrói a família, você precisa acabar com a bebida. Se o cigarro está trazendo infelicidade para a família, precisa destruir, acabar com ele. Realmente, se tem algum problema realmente de relacionamento, precisa acabar com isso.
Então uma pessoa falar, falando, eu vou reduzir. Agora quando eu for fumar, eu não vou fumar mais 20 cigarros, vou fumar 19, aí depois eu fumo 18, depois eu fumo 17, eu vou diminuir dia após dia a bituca de cigarro. Não, mas assim não adianta, tem que cortar de uma vez. Dentro da família também. Realmente quando nós temos uma flor, precisa proteger. Realmente nós estamos vivendo de uma forma clara diante do Senhor Deus. Sempre precisamos estar agradecidos, em gozo diante do Senhor. Por quê? Realmente esse é o líder da família. O líder da família sempre precisa estar claro diante do Senhor Deus, com o coração feliz, vivendo para iluminar a família. Quer dizer que ele, que protege bem a família, realmente tem a responsabilidade como pai. Realmente tem responsabilidade como um filho diante da casa que pode proteger a família obedecendo muito bem. Então precisa proteger bem a família, precisa proteger bem a igreja também. Então nós realmente através de um único vontade do Espírito Santo, nós precisamos ser unificados. Realmente o diabo ele quer destruir a igreja, mas nós precisamos proteger a igreja. Adão e Eva, eles estavam no Jardim do Éden e não conseguiram guardar o Jardim do Éden. Tá até hoje o trabalho do Espírito Santo, o trabalho do Evangelho continuamente deu continuidade até agora. Mas é porque realmente existiram pessoas que abriram os olhos de forma bem grande e somente focou pelo Evangelho. Somente guardou e protegeu bem a igreja para que faça o trabalho do Evangelho do Senhor Deus. Então, não é somente algumas pessoas, mas realmente são pessoas que se esforçaram verdadeiramente para isso, para que as pessoas recebam a salvação. Se olharmos no mundo todo, o mapa mundi, realmente não existe nenhum outro lugar realmente que prega o Evangelho de uma forma tão fortemente o Evangelho como nós. Realmente como o Espírito Santo deve se agradar tanto. Realmente um pecador ele se arrepender, quer dizer que o Senhor ele se alegra mais do que 99 justos que não têm o que se arrepender. Então, realmente muitas pessoas ao receberem a salvação diante do Senhor, como o Senhor deve se agradar tanto. Dentro da igreja, nós precisamos guardar muito bem. Então por isso, se olharmos a igreja de Corinto, eles entraram no pecado realmente da prostituição. Em Gálatas entrou realmente doutrinações erradas. Em Efésios entrou falsidades. E eles conseguiram limpar todas essas coisas. Então a igreja precisa ser fortificada. Quando você faz muito bem esse trabalho, o Senhor Deus se agrada. E neste mundo também, o trabalho da atalaia realmente é o cristão que faz. Sodoma e Gomorra, aquela cidade tão grande. Realmente quem protege não é o exército, são os 10 justos. Sodoma e Gomorra, ela não teria sido fracassada se não tivesse 10 justos. Se olharmos em Jeremias capítulo 5, realmente naquele lugar tão grande de Jerusalém, realmente é uma pessoa que busca a verdade, que realmente faz a bondade diante do Senhor Deus. O Senhor disse que permitiria a paz para Jerusalém. Mas não havia ninguém, nenhum homem que fizesse o bem, que fizesse a vontade do Senhor Deus em Jerusalém. Então realmente Jerusalém não é quem protege, que são os guardas, os soldados, o exército, mas um único homem que está no meio da verdade, fazendo a vontade do Senhor Deus. Então realmente nós protegemos o nosso país também. É algo que o Senhor Deus faz. Realmente os justos, quando estão presentes, o Senhor Deus pode proteger. Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Capítulo 5, versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Então, naquelas ruas de Jerusalém tão grande, realmente busque pelas praças e vê se acha alguém, se há um homem que pratique justiça ou busque a verdade. Mas não havia esse homem. Por isso, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que o segredo da injustiça já está em ação, realmente no meio daquele que o efetuou. Quer dizer que realmente o dever da injustiça já está agindo. Quer dizer que existe alguém que o fez. Então o Espírito Santo, realmente ele está protegendo a perdição contra a igreja. Quando ele perceber que não existe mais nenhuma possibilidade de receber a salvação,
O Senhor, ele soltará a sua mão. E então o Senhor, ele realmente virá este mundo. Então todos os justos serão levados aos céus e chegará à perdição. É por isso que o Espírito Santo, através da igreja, ele está protegendo a perdição deste mundo. Então os cristãos, enquanto eles vivem essa vida de atalaia, é por isso que cada pessoa individualmente, realmente ele viver bem a vida de fé. Não é somente ele individualmente, mas realmente uma única pessoa. Realmente quando ele está em uma boa terra, descendo raiz por uma boa terra, quer dizer que ele realmente está ouvindo um bom evangelho. Quer dizer que ele pode multiplicar os frutos de 30, 40, 60, 100 vezes. Realmente ele pode fazer um grande trabalho, porque existe o plano do Senhor Deus de salvar mais de 100 pessoas através de mim. Realmente se uma pessoa, ela vive de forma errada a vida de fé, pode ser que muitos problemas aconteçam. E então realmente todo o destino do país, da nação está determinado na mão dos cristãos. Os cristãos são os atalaias. Vamos trocar Isaías, capítulo 62. Daqui aparece o verdadeiro formato da atalaia. Capítulo 62, versículo 6. Versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Se olharmos aqui, os atalaias, realmente qual é o formato que eles devem estar? Como é que eles devem viver? Então, primeiro, então o Senhor disse que pôs guardas sobre os muros. São guardas postos pelo Senhor. É por isso que no Novo Testamento, realmente para viver como guarda, realmente se você não nascer verdadeiramente de novo, você não tem como se tornar um guarda do Senhor. Então uma pessoa que é cega espiritualmente, como é que pode viver como atalaia? Então a atalaia é estabelecida pelo Senhor Deus. E mais uma. Então o Senhor realmente não dará a eles descanso. Realmente até que confirme. Realmente o que significa? Realmente ele está determinando que o atalaia será um atalaia que está orando. Realmente o Senhor disse que o preencherá. Então realmente através da oração o Senhor Deus trabalha. Dessa vez muitas pessoas terem recebido a salvação também. Realmente não é por causa que os pregadores tinham grande poder, mas é porque o Senhor, ele recebeu a oração. O Senhor ajuntou as orações e manifestou o seu trabalho. Então, eu sou uma pessoa que vai evangelizar realmente muito no interior. Realmente eu vejo exatamente esse poder do Senhor Deus. Realmente se olharmos as famílias que receberam a salvação, realmente eles estavam orando pelos seus parentes. E então realmente eles se prepararam antecipadamente para que pessoas que nem esperavam viessem para ouvir o evangelho. E assim eles recebem a salvação. Realmente eles não vivem do jeito que eles desejam, realmente não buscam a vontade do Senhor Deus. Se viver de qualquer maneira, quer dizer que mesmo fazendo acampamento não tem como receber essa graça do Senhor Deus, certo? Realmente então, da mesma maneira, muitas pessoas terem recebido a salvação é porque muitas pessoas se esforçaram, muitas pessoas oraram por isso, muitas pessoas se entregaram para isso. Então, unindo todas essas coisas, se tornou o povo do Senhor. O pregador, não é por causa que ele prega bem que as pessoas recebem a salvação. Nós todos unidos é manifestado o trabalho do Senhor Deus. Então, como é manifesto aqui? Então, por eles, o Senhor Deus realmente nem deis a ele descanso, até que confirme. Então, é por isso que realmente aquele que está orando, realmente estiver em grande número, ele pode receber o grande graça, grande ajuda, auxílio do Senhor Deus. Na Escócia, um dos pregadores realmente mais famosos, ele disse: Senhor, permite a Escócia para mim. Para o John Baxter, ele disse: me permite a Escócia para que eu possa evangelizar. Se não, leve a minha vida. E assim o Senhor Deus permitiu para que ele pudesse evangelizar grandiosamente. Ele realmente pregou fortemente. Então a mesma coisa aqui, nem deis a ele descanso, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Quer dizer que o Senhor, realmente, se ele não ajudar,
realmente tem pessoas que não vão conseguir fazer mais nada. Mas realmente é necessário que algumas pessoas elas possam receber essa emoção diante do Senhor Deus. Tem pessoas que realmente na quarta-feira, eles realmente, por causa do trabalho, eles não conseguem vir, eles não conseguem participar. Mas realmente se eles falarem, Senhor Deus, por favor, me ajude para que eu possa participar. Ele vai, mesmo atrasado para os cultos de quarta-feira, o Senhor Deus permite a graça para ele, porque o Senhor Deus se emociona com a vida dele. O Senhor Deus percebe o objetivo da vida dele. O Senhor Deus, quando auxilia, até as coisas que não davam, elas começam a funcionar. Realmente é necessário da ajuda do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele precisa auxiliar nisso. Quer dizer que realmente nós precisamos nos tornar em pessoas que realmente sempre possam fazer relembrar no Senhor. Realmente que o Senhor Deus observe, realmente lembre de nós, olhe por nós. Quer dizer que o Senhor pense, eu vou ajudar aquele cristão. Quer dizer que nós precisamos estar pendurados no Senhor. Então o Senhor, ele pode nos ajudar, permitir a chance. É por isso aqui, conforme está escrito aqui. Então, aqui ele fala, fazeis lembrar ao Senhor. Vós, os que fazeis lembrar ao Senhor. Não haja descanso em vós. Então quer dizer que é um atalaia que realmente está o quê? Bem ocupado. Nem deis a ele descanso, até que confirme. Então realmente o Senhor, como ele quer fortificar a Jerusalém, como o Senhor quer fortificar o castelo de Jerusalém, realmente você está participando, você está sacrificando junto com o Senhor, como atalaia. Então estabelecendo a Jerusalém, para que realmente possa receber o louvor na terra. É por isso que realmente não deve dar descanso a ele. Não é somente para Jerusalém, não é somente Jerusalém, mas todo este mundo. O Senhor Deus, ele criou este mundo. Logo, ele deseja que para que todas as pessoas deste mundo possam receber a salvação para dar louvor ao Senhor Deus. Quer dizer que realmente um objetivo tão grande, realmente como atalaias preparados, que não é somente para si mesmo, mas para que muito mais pessoas possam receber a salvação. Realmente a atalaia que deseja maior este número. Esse tipo de atalaia são aqueles que são desejados pelo Senhor. Então realmente aqui é o verdadeiro formato da atalaia que o Senhor deseja. Realmente está registrado de forma exata aqui. Então é por isso que os cristãos, eles estão fazendo o trabalho de atalaia. Vamos procurar na Bíblia. Isaías, capítulo 58, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz, como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. O atalaia espiritual realmente precisa clamar em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo. De forma resistente, forte, confiante. Precisa anunciar ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Precisa mostrar que exatamente eles são pecadores, para que assim o evangelho do Senhor Deus possa ser compreendido de forma exata. Vamos procurar Oséias capítulo 5. Oséias capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. No Antigo Testamento. Tocai a buzina em Gibeá e trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven. Depois de ti, ó Benjamim. Então, tocai a buzina em Gibeá. Realmente essa buzina é o sinal de alerta. Então está dizendo para Benjamim. Realmente eles estão vindo depois de ti. É para gritar isso. Então nós estamos dizendo para os incrédulos. Realmente estão atrás de vocês. Vocês que estão vivendo a vida longe do Senhor Deus, dando as costas ao Senhor Deus, estão indo para a perdição. Logo atrás de vocês a morte, o julgamento eterno, o inferno está indo. Vocês precisam alertar isso. Olhe bem o nosso tempo agora. Muitas igrejas
eles não falam muito bem sobre o inferno. Quando eles falam sobre o juízo, muitas pessoas não gostam. E então eles não falam sobre o inferno, eles não falam sobre o julgamento. Eles não gostam de ouvir essas coisas. É necessário soprar essa trombeta do alerta. Realmente nós precisamos tocar a buzina em GBA e trombeta em Ramá, gritar altamente em Bet-Aven. Quer dizer que o dia da assolação, do castigo está próximo. Realmente isso que o Senhor Deus está querendo nos dizer. É por isso que agora, nós estamos no século 21, vivendo em 2019. Mas os sinais do retorno do Senhor já estão manifestos de forma exata. Realmente nós não sabemos a data exata, mas o retorno do Senhor está muito próximo. É algo que nós sabemos exatamente. E quando nós passamos pela morte, o julgamento do Senhor Deus está logo após a nós. Nós precisamos realmente falar essas palavras, que existe essa perdição. E então realmente as pessoas elas podem se arrepender e retornar. E então, realmente nós precisamos soar o som da trombeta de forma correta. E assim, o evangelho de forma correta. O evangelho de forma correta precisa ser pregado para que o Espírito Santo possa auxiliar. Então, Isaías, capítulo 65, vamos procurar novamente. 62, perdão. Versículo 7. Nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Então no versículo 6 fala, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Mas no versículo 7 está escrito, nem deis a ele descanso, até que confirme, até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Então quer dizer que Jerusalém, se ela é estabelecida de forma correta, não tem o porquê falar que ele pôs. Então realmente Jerusalém, por ter pecado contra o Senhor Deus, o templo foi destruído, Jerusalém foi totalmente destruído, realmente foi totalmente queimado. É por isso que o Senhor Deus, realmente, ele chamou Zorobabel e também fez com que realmente Josué retornasse para que pudesse avisar dessa maneira. Realmente vocês sabem o que isso quer dizer de estar junto do Senhor. Realmente o Senhor perguntou, vocês querem construir o templo ou não? Eles falaram que eu vou. Então realmente construir o templo é algo que foi manifestado pelo Senhor. E assim depois o Senhor realmente fez com que construísse o castelo de Jerusalém, mas destruísse, queimar, realmente fosse devastado totalmente. E depois o Senhor usou o sultão realmente da Pérsia, Neemias, a ele, para que realmente pudesse construir Jerusalém de forma resistente novamente. Então realmente estabelecendo Jerusalém, realmente isso, no meio da oração de muitas pessoas, Jerusalém foi reconstruída. O castelo de Jerusalém, realmente ela foi fortalecida. Então quer dizer que muitas pessoas agora, para retornarem para os seios do Senhor, realmente precisam fortalecer o castelo de Jerusalém primeiro. Então as pessoas que estão junto a Neemias, realmente no meio de toda aquela luta, eles realmente fortaleceram a cidade de Jerusalém. Então vamos procurar Neemias capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então o castelo de Jerusalém, para ser fortalecida, já que tinha muitos inimigos, já que eles queriam lutar todos os momentos, eles colocaram os guardas para guardarem a cidade. Então, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23, logo no final. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Então, no meio de todas aquelas lutas, aquela guerra, realmente Jerusalém precisa ser fortalecida. Então, as pessoas que estavam como guardas não tiraram as suas vestes. Estavam de espada. É por isso que sempre estava ali em alerta. Sempre guarnindo o castelo, os muros. Fortalecendo. Realmente colocando todas as portas, os portões.
Então realmente eles fortaleciam o castelo. Então da mesma maneira, a Bíblia está nos dizendo que nós, individualmente, cada um somos um castelo. Cada um de nós somos um muro. E também a igreja, ela também é um castelo. Ela é um castelo resistente. A igreja precisa ser fortificada. Realmente, individualmente, precisa ser fortalecido também. Vamos procurar na Bíblia. Provérbios capítulo 25. Capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, o seu espírito. O homem, ele precisa conter bem o seu coração. Mas se ele não consegue gerenciar o seu coração, é derrubado o castelo. É o mesmo que não existe muro. Se o muro é destruído, o castelo é destruído, de nada adianta ele estar lá. Realmente o nosso espírito, esse castelo, esse templo, realmente para que as coisas erradas não entrem, nós precisamos proteger bem. Mas se nós não nos controlarmos, realmente o diabo ele pode atacar a qualquer momento. É por isso que é o mesmo, realmente como uma cidade derrubada, sem muro. Realmente é necessário nós nos tornarmos em uma cidade fortificada, realmente com muros fortes. Jeremias capítulo 1, vamos procurar. Capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18, Antigo Testamento, vamos ler todos juntos. Porque, eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. É aqui ele representando Jeremias, o Senhor, apontando para Jeremias disse: realmente, eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze. Realmente um castelo muito forte, ele jamais é destruído com um ataque. Já que tem um castelo, um muro feito de bronze, não tem como derrubar. Então, dentre as pessoas também. Realmente, individualmente, tem pessoas que realmente elas são cidade forte. Mesmo que recebam todo tipo de ataque, jamais ela é bagunçada, jamais ela é derrubada. Realmente um castelo muito, muito forte. Realmente, muros de bronze. O povo de Israel, eles, quando estavam no caminho da obediência dentro de Jerusalém, o Senhor Deus fortificou a Jerusalém. Nós também, individualmente, se vivermos de forma correta a vida de fé diante do Senhor Deus, dessa maneira, o Senhor Deus, ele pode fazer muitos trabalhos por nós. Se olharmos em Cântico, capítulo 8 também, ele fala: eu sou o castelo, eu sou o muro, eu sou o muro forte. Realmente o povo de Israel em Jerusalém estava com o castelo totalmente quebrado, o muro derrubado. Mas o Senhor fortaleceu, o Senhor fortificou o castelo de Jerusalém. E o Neemias foi utilizado para esse trabalho. E então, Neemias, realmente ele precisava fortificar de forma bem resistente para que, mesmo que os inimigos atacassem, não fosse derrubada. Então fortaleceu o castelo, o muro, realmente colocou para o castelo ser bem forte. Vamos procurar Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. Aparecem várias portas. Quer dizer que realmente fortaleceram os muros. E já que as portas estavam quebradas, eles colocaram portas resistentes a cada muro. Capítulo 3, versículo 1. Então, se olharmos aqui, vamos ver quantas portas tem. Versículo 1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado. Então, primeiro é a porta do gado. Então, versículo 3. E a porta do peixe. Edificaram os filhos de Hassenaá,
os quais emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Versículo 6. E a porta velha, da porta velha, no versículo 13, qual a porta que aparece? A porta do vale. A porta do vale. Versículo 14, a porta do monturo. A porta do monturo. Versículo 15, e a porta da fonte. Aparece a porta da fonte. Versículo 26. Os servidores do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas. Da porta das águas. Versículo 28. Acima das portas dos cavalos. Aparece a porta dos cavalos. Versículo 29. Depois deles reparou Zadok, filho de Imé, defronte à sua casa. E depois ele reparou Semaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Porta oriental. E também versículo 30. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf. O sexto, outra porção. Depois dele reparou Messulão, filho de Berequias, defronte à sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um ouvires, até a casa dos servidores do templo e mercadores, defronte à porta de Mifcade, e até a câmara do canto. Tá, aqui aparece outra porta. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ouvires e os mercadores. Tá, aqui aparece o nome das portas, cada um especificamente. Porque o castelo de Jerusalém, realmente, o templo realmente é a imagem do Senhor. O castelo de Jerusalém também é a imagem do Senhor. E aqui as portas em ordem estão registradas também. Então, porque o Senhor Jesus disse, eu sou a porta. Então, se nós lemos Neemias capítulo 3, realmente de forma simples eu vou tentar explicar. Então, o início de todas as coisas aparece a porta do gado. E por fim acaba com a porta do gado. Então, inicia na porta do gado, dá uma volta. E por fim, termina na porta do gado. Então, a porta do gado, o que isso representa? O Senhor disse, eu sou a porta das ovelhas. Quer dizer que é a porta, Cristo que se tornou a porta. Então qualquer um que entrar por mim está salvo. Então nós passamos a porta do gado, porque é quando recebemos a salvação. Segundo lugar, é a porta do peixe. Então o Senhor disse, eu vos farei pescadores de homens. Realmente, pescadores de homens são aqueles que evangelizam o por Cristo que está por vindo. E a porta velha. A porta velha. Realmente, quando o povo de Israel tem algum problema, eles sempre reuniam essa porta velha. Os seniors da sociedade, os senadores, os conselheiros se reuniam para conversar, para decidir. E depois a porta do vale. Realmente é uma porta baixa. É realmente cristão que ele precisa se tornar humilde. Cristo que é humilde. E depois, a porta do monturo. Realmente o lugar onde se descarta as coisas. Realmente se larga todas as outras coisas. E também a porta da água. Realmente a porta onde é enviado o Espírito Santo. Para que a vida eterna realmente possa ser dada. Realmente na Bíblia apresenta muito bem o Espírito Santo. A vida que vem através da água. Então nós podemos compreender a palavra. Nós podemos ser justificados. Então é a porta dos cavalos. A porta dos cavalos. Então o Senhor, ele diz que viria de cavalo branco ao vir retornar a este mundo. Quer dizer que representa o retorno do Senhor. E existe a porta do Oriente que agora ainda está fechada. É realmente os 1000 reinados. O reino do Senhor que vai ser estabelecido neste mundo. O Senhor, ele disse que entraria pela porta oriental quando fosse realizar os 1000 anos de reinado. E a última porta, Mifcade. Falando em inglês, quer dizer que é a porta do juízo, a porta da determinação. Quer dizer que os pecadores, os desobedientes receberão o julgamento eterno do Senhor Deus, vão estar no juízo do Senhor Deus. Em Neemias capítulo 12 aparece sobre a porta da prisão. A porta da prisão é a porta onde as pessoas, ao serem julgadas, irão para este inferno.
Esta porta significante realmente representa a imagem do Senhor Deus, mas também precisa se tornar a imagem para a nossa vida de fé. Nós também precisamos fortificar esse muro, esse castelo que é o nosso coração. E nós também, individualmente, cada um devemos ter essas portas que precisam ser fortalecidas. Nós também precisamos ter a porta do gado fortalecido. Quer dizer que eu sou uma pequena ovelha do Senhor. Eu sou uma ovelha do Senhor. Eu realmente preciso fortalecer essa porta do gado do Senhor. Então por que realmente existe essa porta do gado? Porque sempre quando matavam os animais em Jerusalém, realmente no santuário, os animais sempre entravam pelas portas do gado e sempre realmente eram sacrificados ali dentro. A porta do gado é por onde a ovelha entra para morrer. A ovelha sempre entrou por lá, é por isso que eles chamam da porta do gado. Tá, a porta de peixe quer dizer que realmente logo está ali o mar da Galileia. Então todos os peixes eram realmente trazidos de lá. É por isso que colocaram o nome da porta dos peixes. Então o Senhor disse: vos farei pescadores de homens. Então após recebemos a salvação. Então agora por que eu estou vivendo? Então eu também preciso resgatar os espíritos coitados. Eu preciso ter essa determinação exata. E então assim eu posso fortalecer, fortificar essa porta do peixe. Se eu receber a salvação, eu preciso pelo menos evangelizar, conduzir para os meus familiares para diante do Senhor Deus. Eu, pelo menos os meus vizinhos, meus amigos. Realmente esse trabalho de conduzir para diante do Evangelho do Senhor Deus, quando se torna o objetivo da nossa vida, ele tem a porta do peixe bem fortalecida. Depois a porta antiga, a porta velha. Desde antigamente, os anciões de Jerusalém se reuniam para decidir as coisas importantes. Então realmente é um momento onde nós podemos decidir o que é a verdade, o que é realmente o caminho a ser tomado. Quer dizer que representa o Cristo que se tornou essa porta velha. Então o que nós precisamos fazer? Como é que nós podemos fortificar essa porta? Realmente na primeira vez quando recebemos a salvação, desde a primeira coisa que nós recebemos, precisamos guardar. Quer dizer que essa primeira salvação, realmente essa primeira grande palavra do Senhor Deus precisa ser guardada no nosso coração. Realmente pode ser que um tempo nós estávamos segurando o Evangelho muito bem, mas quando vai passando o tempo vai largando, vai se afastando. Então olha e fala: essa pessoa todos os dias só fala a mesma coisa, eu cansei. Vamos falar a mesma coisa, vamos fazer o que então? E todos os dias somente fala de sangue. A palavra do sangue é o mais importante. Eles só falam para se amar. Como se amar é tão importante? Então é necessário amar um ao outro para que possa resgatar os outros espíritos. Esse é o importante. Então realmente precisa repetir as coisas mais importantes. Sempre as coisas mais importantes precisam se tornar o centro. Junto do Evangelho precisa sofrer. Junto do Evangelho precisa estar em comunhão. De dentro do Evangelho precisa estar no centro. Então, desde o início, nós iremos realmente testemunhar, nós iremos testificar as coisas que nos foram ouvidas desde a primeira vez, desde o princípio, o que nós ouvimos. Se nós estivermos dentro de nós, realmente o Senhor irá nos fortificar. Realmente, se nós temos a coisa espiritual, nós precisamos estar guardando com isso. Realmente não é ir fazer alguma coisa especial por mim mesmo. Realmente nossos familiares estão indo para o inferno. Realmente nós precisamos fazer dessa maneira. Realmente você ser espiritual verdadeiramente quer dizer que você se sacrifica verdadeiramente, se esforça verdadeiramente pelo Evangelho. Quer dizer que você conduz os espíritos para diante do Evangelho. Isso é ser espiritual. Mas na porta velha tem pessoas que se afastam. Tem pessoas que dizem que conhecem muitas coisas novas, mas não tem interesse nenhum no espírito. Ele é um espírito morto, então. Realmente, mesmo que ele não saiba de nada realmente de especial, mas ele se importa pelos espíritos. Realmente essa pessoa é mais importante diante do Senhor Deus. Eu preciso fortificar a porta velha. E depois, se descemos um pouco, aparece a porta do vale. Então, o Senhor que se rebaixou. O Senhor que nos transforma em humildes. Então, é por isso que agora, enquanto nós vivemos a vida de fé, nós precisamos reduzir, abaixar o nosso coração. Nós precisamos abaixar o nosso coração, porque assim recebemos a salvação. Após recebermos a salvação, continuamente nós precisamos nos abaixar. Para que assim, realmente, a graça do Senhor Deus possa ser permitida para nós. Realmente, o apóstolo Paulo escreveu 14 livros no Novo Testamento. Mas como é que ele conseguiu viver tão fortemente assim? Ele diz: porque realmente de dentre todos os santos, eu sou o menor dentre todos. Ele abaixou tanto o seu coração dessa maneira, que o Senhor Deus permitiu a graça abundante a ele. Então, após recebermos a salvação, realmente tem pessoas que não é tão forte essa porta do vale. Realmente ele começa a se tornar arrogante e levanta o seu coração. É por isso que ele vai julgar qualquer pessoa, ele vai querer brigar em conflito. Quer dizer que essa porta do vale dele está errada.
é necessário abaixar o seu coração. Dessa maneira, para que possa agradecer em tudo, dar graças. O coração precisa ser abaixado. Abaixar bem mais. Para que assim a palavra do Senhor Deus possa entrar muito bem dentro do Espírito. Então, essa porta do vale precisa ser forte. E também a porta da vida. Realmente é a porta onde a vida vem pelo Senhor. Realmente quando passamos pela porta estreita, quando nós recebemos a salvação, quando nós recebemos o Espírito Santo. Realmente essa porta do mundo, dessa fonte, realmente é isso. Realmente é onde nós podemos receber toda essa ajuda do Senhor Deus. Realmente quem estiver com sede, realmente, mas se beber da água do Senhor, realmente terá a vida eterna. E do seu ventre realmente jorrará a água da vida. Realmente o Senhor falou, Senhor, me dê essa água. O que é essa água da vida? João capítulo 7. A água representa o Espírito Santo. Então, essa porta da fonte, essa porta da água, realmente nós recebemos essa condução. Realmente quer dizer que nós estamos fortalecendo a nossa vida de fé através do Espírito Santo. É a porta do monteiro e a porta da fonte estão ligados. As pessoas elas se reuniam até a porta do monturo para aprenderem a palavra do Senhor Deus. Então, eles se limpam realmente através da palavra do Senhor Deus com a água. Então, fortalecer a porta da fonte quer dizer que, desde o momento que recebemos a salvação e até irmos diante do Senhor Deus, quer dizer que nós estamos nos protegendo exatamente. Quando recebemos a salvação é pela palavra do Senhor. Depois de recebemos a salvação é pela palavra do Senhor. Até para evangelizarmos é pela palavra do Senhor. Realmente é dessa maneira que podemos viver fortemente pelo Evangelho. Então vamos todos ler, aprender a Bíblia. A Bíblia é aquela que pode nos purificar. Quando nós aprendemos continuamente a palavra do Senhor Deus, nosso espírito pode ser purificado, pode ser esclarecido, quer dizer que nós podemos viver fortemente. E depois é a porta do monturo, a porta do monturo. É a porta onde se despreza todo o lixo, todas as fezes. Então realmente como o Senhor ele foi abandonado na porta do monturo. Realmente a porta do monturo está logo lá embaixo. É por isso que o Senhor realmente levar a sua cruz, nós seguimos atrás. Quer dizer que nós estamos fortificando essa porta do monturo. O Senhor, Ele morreu por mim. E Ele ressuscitou por mim. Então eu preciso seguir junto do Senhor. Então quer dizer que eu decidi realmente ir junto do Senhor é o lugar onde eu decidi a minha vida para morrer. Uma pessoa que decidiu a vida para sofrer. Uma pessoa que a vida toda dele realmente não vai se preocupar com nada. A vida dele não vai se complicar. Porque mesmo que se complique, realmente pode acontecer muitas dificuldades ao ter muitas coisas deste mundo. Jó, quando ele estava seguindo diante do Senhor Deus, ele preparou muitas coisas diante do Senhor Deus. E foi porque não tinha nenhum problema. Mas mesmo que voou todas as coisas, ele já tinha o seu coração decidido. Então ele falou, amém, eu vou. Mesmo o corpo estragado, ele falou, amém, eu vou. Realmente mesmo todas as coisas perdendo, ele não depositou seu coração para as coisas do mundo. Ele somente olhava para o Senhor, um único Senhor, e vivia. Então, realmente é muito bom as pessoas ao meu redor, eles me tratarem muito bem, certo? Mas se não conseguirem, não dá. Realmente vive dessa maneira. Realmente as pessoas que decidem somente nisso para viver diante do Senhor Deus, realmente eles podem viver fortemente. E depois aparece a porta dos cavalos. Realmente mostra o retorno do Senhor. Então o Senhor, ele disse que os cristãos são como cavalos. Inicia com o gado e termina com os cavalos. Então o Senhor, ele nos treina, ele nos salva, ele nos fortifica para que nós possamos nos tornar realmente totalmente corajosos. Por Cristo, nós precisamos ser corajosos. Então é por isso que realmente aparece toda essa explicação das portas. Então dentro da nossa vida de fé, essas portas, de forma realmente exata, mostra desde a vinda do Senhor até o retorno dele, realmente todo esse caminho. Realmente existe a porta. Mas depois da porta do julgamento existe a porta da prisão. Nós precisamos saber disso. Que os desobedientes, os pecadores, irão para a porta final da prisão, da perdição. Os cristãos, após receber a salvação, como é que eles devem viver a vida de fé? Existe o julgamento diante do Senhor Deus. Existe realmente a verificação se você viveu conforme o servo do Senhor Deus. É por isso que agora, vamos procurar na Bíblia novamente. Isaías 62. Versículo 7.
nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Então realmente precisa fortalecer a si mesmo. A igreja também precisa ser fortificada. Realmente junto da palavra do Senhor Deus precisa se fortificar. Então a nossa igreja até hoje, realmente pelo trabalho do Senhor Deus, a igreja realmente está bem resistente na palavra do Senhor Deus. Isso é bem posta. E cada momento fortifica mais e mais. Realmente o tamanho vai crescendo, vai se tornando maior ainda. Realmente não pode ser derrubado, porque está resistente diante do Senhor Deus. Então, porque o Senhor Deus ele fortaleceu realmente tão grande Jerusalém? E também porque nós individualmente precisamos nos fortalecer, para que dentro da igreja também realmente existe todo esse motivo. Porque se olharmos aqui, versículo 10. Passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai a estrada. Limpai-a das pedras. Então agora precisam passar pelas portas da cidade. Precisam estabelecer o santuário, o templo de Jerusalém. Realmente precisa fortificar. Precisa deixar bem resistente, com os muros fortes. E então agora precisamos sair por essa porta. Precisamos realmente passar e passar pelas portas. Não é somente fortalecer e acaba por aí. Essa pessoa agora, eles estão bem só entre eles lá dentro. Nós somos santos, nós estamos bem, nós estamos vivendo bem a vida de fé. Se acabar por aí, quer dizer que nós não conhecemos bem o trabalho do Espírito Santo. É por isso que agora precisamos passar e passar pelas portas. Quer dizer que o Senhor ele está aqui, nós precisamos avançar mais e mais. Como nós recebemos a bênção do Senhor Deus, mais pessoas precisam receber essa bênção do Senhor Deus. É por isso que nós precisamos passar e passar pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai a estrada, a rodovia. Limpai-a das pedras. Arvorai a bandeira aos povos. Quer dizer que é para limpar todos esses caminhos. E então agora, realmente a nossa igreja é algo que verdadeiramente está acontecendo. Então deixem aqui. Vamos procurar Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Então, Miqueias capítulo 7, versículo 12. Então está no Antigo Testamento. Versículo 11, vamos ler todos juntos. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Naquele dia virá-te desde a Síria e das cidades fortificadas, e das cidades fortificadas até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Então agora, Jerusalém sendo fortificada, então o Senhor ele vai estender as fronteiras, realmente iniciando da Síria até realmente toda a terra de Jericó, todo este mar, realmente todas as pessoas irão vir. Como é que fará isso? Para que eles possam vir bem, o Senhor Deus ele vai abrir um grande caminho, vai estender os seus caminhos. Agora nós estamos provando a salvação do Senhor Deus. Então nós fazendo o retiro de verão, nós estamos dentro da verdade, dentro do trabalho do Senhor Deus, para que mais pessoas possam vir para diante do Evangelho do Senhor Deus para receber a salvação. Então agora nós, não é somente aqui na Coreia, mas realmente pelo mundo todo o Evangelho está sendo pregado. Então mais pessoas precisam receber a salvação. Então realmente qual é o trabalho que nós devemos fazer? Vamos procurar Isaías 62. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada. O que é aplanar? Quer dizer que é para formar de forma resistente, bem grande. Passai, passai pelas portas, aplanai, aplanai a estrada. Isso é algo tão importante, é por isso que o Senhor ele está frisando. Realmente creia
no Senhor Jesus para que você e a sua família possam ser salvas. Então, se eu recebi a salvação, toda a minha família, para que possa receber a salvação, eu preciso estender bem essa estrada. Porque através de mim, realmente 30, 60, 100 pessoas para receber a salvação. Ao meu redor precisa ser bem estendido essa estrada, para que muitas pessoas possam receber a salvação. Então, aqui nacionalmente o evangelho é pregado, o evangelho fortemente, para que até que internacionalmente o evangelho seja pregado, nós precisamos aplanar a estrada, para que as pessoas ao redor possam vir e ouvir. Não é somente nós recebemos a salvação e basta. Realmente toda a criação, todas as pessoas precisam receber essa salvação. E então nós estamos aplanando a estrada. O povo de Israel o Senhor Deus, ele preparou o castelo de refúgio para todas as pessoas que pudessem fugir. Então realmente todas as pessoas se pegarem esse caminho, eles podem ir lá. Uma pessoa que matou sem querer alguém pode se esconder, pode se fugir naquele castelo. Realmente em Jerusalém, realmente o povo de Israel sempre eles fortaleciam esse caminho, para que as pessoas possam correr rapidamente para ir para o castelo do refúgio, não é? Ele precisa fugir rapidamente, então para que ele possa chegar até que esse caminho, ele precisa ter uma estrada muito forte. Então vamos procurar Deuteronômios, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 19. Perdão, capítulo 19. Versículo 3. Prepara-te-as o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3. E isto será para que todo homicida se acolha ali. É por isso que o Senhor Deus ele preparou este castelo, as 6 portas. Realmente uma pessoa que matou o outro sem querer, ele possa realmente ir lá para lavar esse seu sangue. Então esse castelo, esse refúgio, sabe quem é, né? É o Senhor Jesus. Para que uma pessoa possa ir bem diante do Senhor Jesus, ele abriu, estendeu bem o caminho. Então como fez dessa maneira, nós também nesse momento, realmente todas essas igrejas realmente que se esforçaram para evangelizar, realmente muitas pessoas ofertaram também. Realmente fizemos esse retiro de verão tão bom. Dessa vez também, realmente foi bem confortável, não é? Então o lugar também é muito bom. Então realmente como muitas pessoas foram receber a salvação. Então realmente nacionalmente muitas pessoas poderem receber a salvação, fazer esse caminho, abrir a estrada. Aplanai, aplanai a estrada. Agora, os missionários, eles estão espalhados pelo mundo todo. Os missionários irem para evangelizar, eles estão aplanando a estrada. Tá, a igreja irmã precisa auxiliar muito bem essas igrejas, para que eles possam evangelizar mais fortemente, para que muitos mais missionários possam ser enviados, orar por isso. Realmente todos os bens materiais, realmente tudo o que é necessário é aplanar a estrada. Nacionalmente, muitas pessoas receberam a salvação. E essas pessoas que receberam a salvação, elas com grande força, ao se sacrificarem, ao se dedicarem, não somente nacionalmente, mas internacionalmente, o caminho vai sendo formado. Aplanai, aplanai a estrada. Então realmente o Senhor ele disse como realmente pelo trabalho do Senhor Deus nós muito obteremos. Realmente se nós não tivermos realmente o lugar, o retiro de verão, nós não temos o que fazer o trabalho de voluntário. Mas por causa do trabalho voluntário, por causa do retiro de verão, nós temos muitas pessoas para ouvir o Evangelho. Então, realmente muitas pessoas elas vêm para ouvir essa palavra. Então nós precisamos abrir bem a boca. Então até que o Senhor ele possa retornar, nós precisamos abrir mais ainda a nossa boca. Então vamos procurar novamente Isaías capítulo 62. Isaías 62. Versículo 10. Então passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai a estrada. Limpai-a das pedras. Tá aqui principalmente fala, limpai-a das pedras. Tá, você já aplanou bem a estrada. Mas tem pedra e pedra em todo lugar. Mas alguém pode tropeçar e cair. Então uma pessoa, realmente para ir diante do Senhor Deus, se ele não consegue receber a salvação, ele, o Espírito, vai para a perdição. Dentro da nossa vida de fé também, por causa de nós, para que não haja pessoas que
caiam, pessoas que tropecem por causa de nossos erros. Para que isso não aconteça, nós precisamos limpar as pedras. Então, quando vamos construir um prédio novo, nós realmente evitamos de fazer a varanda aberta. Nós colocamos proteção para que ninguém possa cair. Então, para que ninguém tropece por causa de nós. Então, por causa disso, ao alguém tropeçar, acontecer um grande problema. Isso está muito errado. Então, a vinha também. Realmente, eu falo, por causa dessa coisa tão pequena, essa outra pessoa não consegue receber a salvação, então eu preciso limpar, eu preciso mudar isso. Então, as pessoas, através de mim, precisam ir para diante do Senhor Deus. Então, através de mim, eles não podem se tornar um tropeço. Eu preciso limpar as pedras. Então, se eu limpar somente isso, eu posso viver bem a vida de fé. Se eu fizer bem isso, muitas pessoas ao meu redor podem receber a salvação. Então, isso é a pedra. É a pedra que eu preciso limpar. Dentro da nossa vida, de família também. Se eu limpar, se eu corrigir somente isso, a minha família pode se tornar feliz. Então, eu preciso limpar essa pedra. Para que assim possa existir a resposta na oração. Para que o Senhor possa agir. Então, isso pode ser a bebida, isso pode ser o entretenimento, isso pode ser o cigarro, isso pode ser a aposta. Pode ser diversos motivos. Mas o Senhor disse que realmente o homem não pode buscar as suas próprias vontades, porque não tem como fazer a vontade do Pai. Da mesma maneira, realmente, quando as outras pessoas estão indo para diante de mim, quando estiverem indo para diante do Senhor Deus, todas aquelas coisas que são pedras de tropeço, eu preciso limpar rapidamente. Realmente, dentro dos santos, nós realmente precisamos nos afastar dos ímpios. Nós precisamos impedir que realmente formem malignos dentro de nós. Realmente, para que todas as pessoas possam receber a salvação, precisamos limpar a pedra. Por causa de mim, uma pessoa tropeçar e ir para o inferno? Não pode ser assim. Então eu preciso limpar a pedra. Arvorai a bandeira aos povos. Arvorai a bandeira aos povos. O povo de Israel, quando eles fizeram o êxodo, o Senhor, Deus, realmente separou eles como grupos. Separou em 4, 4, 4. Então todos eles andavam com bandeiras, sabiam disso? O povo de Israel que fazia o êxodo, eles estavam abaixo da bandeira. Então eles estavam com essa bandeira. Essa bandeira representa lutar por Cristo. Então, vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Números. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 51. Versículo 52, perdão. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Então as 12 tribos de Israel foram divididas em 4. Então cada um ficou abaixo da bandeira. Números, capítulo 2, versículo 34. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, armaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Eles estavam abaixo da bandeira. Esta bandeira representa o Senhor Jesus. Vamos procurar Salmos 60, versículo 4. Salmos 60, versículo 4. Deste uma estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Selá. Então nós, após recebermos a salvação, somos exércitos do Senhor. Nós somos soldados que guarniram a cidade. Somos soldados que guerreiam. E então, como está dizendo aqui, o Senhor nos permitiu a estandarte para arvorarem ao alto. Então, uma coisa que nós devemos saber: nós estamos abaixo da bandeira da verdade do Senhor. Nós não devemos esquecer isso.
Essa é a coisa mais gloriosa de todos os tempos. Isaías capítulo 11. Capítulo 11, versículo 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o seu lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que foi deixado da Síria, e do Egito, e de Pastros, e da Etiópia, e de Elã, e de Siná, e de Emate, e das ilhas do mar. Então realmente nós, que recebemos a salvação, agora precisamos saber de forma exata de onde eu pertenço, que lugar eu sou. Tá, até os estudiosos da Bíblia dizem realmente, dentro da nossa vivência diante do Senhor, onde eu estou é definir a minha vida de fé. Realmente eu pertenço a quem? Aonde eu estou? Então eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu estou abaixo da bandeira do Senhor. Então isso é a coisa mais gloriosa. Então nós todos, por que fomos salvos pelo Senhor? Então, para que nós possamos lutar essa guerra espiritual. Vamos procurar Cântico. Capítulo 6, versículo 4. Vamos ler todos juntos. Capítulo 6, versículo 4. Formosa és, meu amor, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Salomão, ele representa o Senhor. E Tirsa representa os santos. Então ele falou, meu amor, Tirsa. Realmente está dizendo, ó, minha formosa Tirsa, meu amado. Então, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Nós todos estamos abaixo da bandeira da verdade do Senhor. Nós todos somos os soldados mais corajosos do Senhor. Nós somos aqueles que lutam pelo Evangelho do Senhor. Os soldados valentes. É isso que o Senhor Deus está frisando. E por fim, vamos voltar para Isaías capítulo 62. Versículo 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Conforme essa profecia, como essa salvação do Senhor, a tua salvação que vem, o Senhor ele virá. Realmente ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele cumpriu o evangelho, a salvação. E nós agora que recebemos a salvação, as pessoas que receberam a salvação, pelo Senhor Jesus ter morrido, ter ressuscitado, ele ter sido levado aos céus no Pentecostes, agora o Espírito Santo veio para nós nos unimos após recebermos a salvação. Nesse curto período de tempo estamos longe da malignidade. Nós somente vivemos através do Espírito Santo para receber todo este dom do Espírito Santo para pregar em Jerusalém e Samaria até os confins da terra, ser testemunhas do Senhor. As pessoas que receberam a salvação se unirem, se tornarem um só. Realmente a castelo de Jerusalém ser fortificado. Ele, quando estiver forte diante do Senhor, através deles, o Senhor, ele vai fazer com que muitas pessoas possam receber a salvação. Então dessa maneira, realmente o castelo não ser fortificado, quer dizer que o que vai acontecer? Realmente quer dizer que o trabalho do evangelho se apaga. É por isso que ele está nos dizendo aqui. Eis que vem a tua salvação. Para nós também veio. A salvação como é exata, eis que vem com ele o seu galardão. Uma pessoa que recebeu a salvação pode crer verdadeiramente. Após eu receber a salvação, dentro da minha vida de fé, realmente existe o galardão verdadeiro. Então os cristãos, eles, como guardas, enquanto protegem, guarniram bem o seu lugar. Realmente todo o esforço que eles tiveram nessa terra.
E quando eles estiverem lá em cima nos céus, vai restar lá em cima. Como a salvação é exata, o galadão é exato, a graça, a bênção do Senhor Deus está diante dele. Realmente no retiro de verão também, nos lugares onde as pessoas não conseguem ver. Tinham outras pessoas derramando suor, trabalhando esforçadamente, fazendo trabalho voluntário, onde o Senhor se lembrará e o Senhor há de recompensar. Se olharmos Isaías capítulo 62, toda essa ordem está bem exata. Realmente nós podemos ver como esse trabalho dentro da nossa igreja acontece verdadeiramente. Então agora nós dentro da igreja também. Realmente muitas pessoas receberam a salvação. Então não somente realmente nacionalmente, mas internacionalmente, pelo Evangelho, se unirem mais fortemente. E assim realmente aplanar pelas portas. Passar pelas portas. Aplanar a estrada. Realmente precisamos nos esforçar, gastar mais, sacrificar mais para esse caminho. Realmente construir o retiro de verão também. Realmente muitas pessoas se esforçaram. Realmente para que muitas pessoas possam receber a salvação. Então muitos bens são gastos. Então quer dizer que por vários outros métodos também nós precisamos realmente nos sacrificar, nos esforçar para que o Evangelho possa ser pregado. E assim realmente as pessoas possam receber a salvação. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Dentre muitas pessoas, o Senhor nos salvou primeiramente. Nós agradecemos por toda a sua graça. Senhor, todo esse grande amor e graça, como é que poderemos retribuir? Senhor, o Senhor nos salvou. O Senhor nos fez experimentar dessa salvação. O Senhor fez com que nós pudéssemos participar dessa graça. Senhor, em todo esse trabalho, todo esse esforço, toda essa glória do Senhor, nós agradecemos pelo seu galadão que há de ser preparado. Senhor, o Senhor nos acordou, fez com que nós pudéssemos estar acordados, viver pelo seu Evangelho. Senhor, auxilie para que possamos ser guardas. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.